Graça e paz, este é o nosso canal Cristo em Vós. Rolling as a mighty ocean in its fullness. Neste vídeo nós estaremos falando sobre os milagres que ocorreram no período apostólico, mais precisamente no livro de Atos dos Apóstolos. Amém. Eu sou Cláudio e o meu irmão que está aqui do meu lado, o meu irmão Tiago Vieira. Tiago, é um prazer Amém, estar Tiago. com você aqui. Amém, graça e paz. Eu agradeço por essa oportunidade em poder fazer parte dos vídeos aqui no canal Cristo em Vós e também para podermos abordar sobre alguns assuntos que são de interesse cristão. Eu creio que há de despertar interesse de boa parte das pessoas. E muito obrigado pela oportunidade, irmão Cláudio. Amém, 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 amém. Então, nós, como começamos a dizer, muitos milagres ocorreram no período apostólico. E você deve estar se perguntando, o que é milagre? Bom, em um dicionário comum da língua portuguesa, ele vai dizer o seguinte, que entende-se por milagre a ação, o fato ou o acontecimento que é impossível de explicar-se segundo as ciências naturais, atribuindo-se então o acontecido a um mover sobrenatural da ordem divina, ou seja, a um mover da parte de Deus. A palavra milagre remete a diversas interpretações. Utilizamos para expressarmos a tão aguardada realização de algo, ou talvez a conquista de algum momento em nossas vidas, e no sentido bíblico, que vamos falar aqui nesse vídeo, é que nós atribuímos aos feitos de Jesus por meio da intercessão divina. Amém. E também Lutero disse o seguinte, irmão Cláudio, que todo ensinamento contrário às Sagradas Escrituras deve ser rejeitado. E ainda que se faça chover milagres. Calvino também disse o seguinte, reforçou essa questão, dizendo assim, que nós devemos lembrar que Satanás também tem seus milagres. Sendo que o Novo Testamento, irmão Cláudio, inicia com o maior ato de todos, o maior milagre de todos já registrado na história, que é justamente sobre o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Os evangelhos registram muitos outros milagres feitos pelo próprio Senhor. E nós vemos isso nos livros iniciais do Novo Testamento, em Mateus, Marcos, Lucas e João. Mais precisamente, o livro de Atos dos Apóstolos registra tais milagres registrados pelos apóstolos de Cristo. O primeiro milagre registrado em Atos dos Apóstolos é na porta do templo chamada Formosa. Registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo de 1 a 6, um coxo é curado na porta do templo. Pedro e João, apóstolos do Senhor, eles foram junto ao templo à hora da oração e encontraram um coxo que pedia esmolas aos que entravam no templo. Ao pedir esmola aos apóstolos, Pedro lhe falou a conhecida frase, o irmão Vieira, eu creio que até o irmão já falou essa frase algumas vezes, ou já ouviu outras pessoas falando, com certeza. O Pedro disse assim, eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Atos 3:6. Esse milagre, quando ocorreu, esse homem foi curado e no mesmo instante glorificava o Senhor ali no templo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 1 a 10, também registra a história da morte de Ananias e Safira. Esse milagre, ele é um
ele é diferente do milagre do capítulo 3, que já que no capítulo 3 acontece a cura de uma pessoa, no capítulo 5 é a punição de pessoas, né? E esse casal havia vendido uma propriedade e tentaram mentir aos apóstolos sobre o valor que receberam pela venda. Ou seja, eles ficaram com uma parte do valor, mas disseram aos apóstolos que estavam entregando o valor completo para a obra do Senhor. Pelo comportamento maligno que tiveram, ambos, os dois, morreram instantaneamente. Amém. E, irmão Cláudio, eu vou falar sobre a restauração da visão de Saulo, para dar alguns exemplos sobre milagres em Atos dos Apóstolos. Também vou falar sobre a cura de Enéas e, por fim, vou falar sobre a ressurreição de Dorcas. Devido ao evento da sua conversão, Paulo, nesse caso Saulo, perdeu temporariamente sua visão, recuperando-a depois quando Ananias, enviado pelo Senhor, lhe impôs as mãos. Isso em Atos capítulo 9, versículos 17 e 18. Também vou falar aqui sobre a cura de Enéas, em Atos capítulo 9, versículo 13 ao 35. Enéas era um paralítico que estava preso a uma cama havia 8 anos. Quando o apóstolo Pedro o encontrou, esse homem foi curado. Também em Atos relata sobre a cura de Dorcas. Em Atos capítulo 9, versículo 36 ao 41, irmão Cláudio. Dorcas era uma jovem cristã de Jope que acabou adoecendo e morrendo. Quando souberam que o apóstolo Pedro estava naquela região, logo o levaram até o quarto em que o corpo daquela jovem estava. Pedro orou para ela e ela ressuscitou. Em Atos 13, no versículo 8 até o versículo 11, né? Nós fazendo aqui essa dobradinha, né? Comentando com o outro. É maravilhoso porque também é mais um milagre de juízo. Mais um milagre de juízo. Amém. Elimas, o encantador, ele era um homem que estava tentando apartar da fé o procônsul Sérgio Paulo. Então o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, lhe disse que como castigo por perturbar os retos caminhos do Senhor, ele ficaria cego por um tempo. Vou voltar aqui também a falar sobre a cura, desta vez de um coxo. Isso em Atos capítulo 14, versículo 8 ao 10. Um homem que era paralítico de nascença foi curado durante o período em que o apóstolo Paulo estava evangelizando em Listra e Derbe. Isso tudo na cidade de Licaônica. Houve em Atos também, no capítulo de número 16, versículo 16 e 18, que são textos maravilhosos, muito interessantes, né? Inclusive aquela passagem que Paulo e Silas acabam sendo presos, né? Mas libertos da prisão, a conversão do carcereiro, todos registrados nesses textos. O texto diz que Paulo expulsou um espírito de adivinhação de uma jovem, que trabalhava para alguns homens ali, uns mercadores, que usavam essa jovem para a obtenção de lucro, né? Colocando ela para adivinhar. E como essas adivinhações davam lucro para esses homens, né? Para os senhores dessa jovem, ao expulsar o demônio dessa jovem, eles prenderam Paulo e Silas. E eu vou falar aqui também sobre a ressurreição de Eutico. Em Atos capítulo 20, dos versos 9 e 10, irmão Cláudio. Como nós sabemos, Eutico foi um jovem que acabou dormindo enquanto Paulo fazia um extenso discurso no cenáculo onde estava. Eutico estava sentado numa janela e caiu do terceiro andar, segundo Atos capítulo 20, dos versos 9 ao 10.
E com o resultado da queda dele, ele acabou caindo da janela e morreu. O apóstolo Paulo, vendo isso, foi até ele e o abraçou e disse: não vos perturbeis, a sua alma nele está. Eutico foi ressuscitado. Também vou falar, irmão Cláudio, sobre a picada de uma víbora que não causou dano em apóstolo Paulo. Isso está em Atos capítulo 28, do versículo 3 ao 5. Nós sabemos que após aquele naufrágio, Paulo e outros prisioneiros conseguiram se abrigar na ilha de Malta. Ao juntar ali madeira para fazer um fogo, uma fogueira para poderem se aquecer, o apóstolo foi picado na mão por uma víbora. Paulo então sacudiu a víbora no fogo e não sofreu dano algum, irmão Cláudio. Atos Apóstolos 28 é o último capítulo, né, de Atos dos Apóstolos. E eu creio que algumas pessoas já assistiram alguns vídeos. Nós estamos sempre falando em Atos dos Apóstolos. O capítulo 28, versículos 7 ao 9, também registra sobre um homem chamado Públio e o pai desse homem e uns outros habitantes na ilha que foram curados, né? Porque o que nós observamos é que no milagre anterior que o irmão acabou de comentar sobre a picada da víbora, não é que quando a víbora picou, Paulo foi curado. Não, é que a picada não causou dano, não fez efeito. Ela pudesse ter o veneno que tivesse, que em Paulo ela não ia fazer efeito, né? Que é o que Jesus disse, que se alguma víbora nos ferisse, não nos faria dano algum. O pai de Públio e os outros habitantes de Malta, lá em 28, 7 a 9, o Paulo foi hospedado durante 3 dias por um homem chamado Públio, como nós já comentamos, que era o homem principal desta ilha. O pai desse homem estava enfermo em uma cama e, tendo Paulo orado, pôs as mãos sobre ele e ele foi curado, né? Maravilhoso. Nós fizemos um rápido panorama sobre os milagres. Eu creio que, por mais esforço que nós fizemos aqui, ainda ficaram alguns milagres que nós não tratamos, que nós não comentamos sobre eles em Atos dos Apóstolos, mas todos esses milagres estão registrados em Atos para nos incentivar a estudar as Escrituras, né? O meu conselho, o nosso conselho a você, é que você leia este livro maravilhoso, né? Essas são as minhas considerações. As considerações agora do meu querido irmão Vieira Tiago. Que Deus em Cristo os abençoe. Irmão Vieira, por favor. Em primeiro lugar, louvar a Deus pelo estudo que nós fizemos aqui e agradecer também o convite de poder fazer parte desta matéria. E essa é a minha primeira participação aqui no canal Cristo em Voz. Espero mais vezes poder estar aqui para podermos juntos, eu e o irmão Cláudio, abordarmos sobre assuntos que dizem respeito às Sagradas Escrituras. Porque isso também serve para o nosso próprio aprendizado, assim como para aprendizados daqueles que desejam enriquecer, né? Conhecendo mais as Sagradas Escrituras. Eu agradeço pela oportunidade. E para você que está assistindo esse primeiro vídeo aqui no canal Cristo em Voz, se não inscreva-se no canal. Eu vou desde já agradecer pela essa rica oportunidade que me foi concedida. Muito obrigado, irmão Cláudio. Amém, amém. Amém. É um prazer. Amém. É um prazer. Deus abençoe todos vocês. Glória a Deus.